ao 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versos 19 ao 30. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, todo-poderoso, engrandecido e exaltado, ó Deus, seja para sempre o teu santo nome. Ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos por essa maravilhosa passagem da tua palavra bendita, ó Pai. Muito obrigada, meu Senhor. Que tu, ó Espírito Santo de Deus, possa estar falando aos nossos corações sobre qual o verdadeiro significado de ser um cristão. Fala, Paizinho, pois tu tens liberdade para agir em nosso meio, pois desde já nós te oramos e já te agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Bom, amados, o que significa ser cristão? Os crentes em Jesus foram chamados cristãos porque eles adoravam a Cristo, o Messias. O historiador Flávio José, que também era um apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem importante de sacerdotes e reis, que viveu no século I da era cristã, os chamou de tribo dos cristãos. Originalmente, os cristãos receberam o nome de os do caminho, mas depois de terem começado a anunciar Cristo a outros povos e outras cidades, é possível que tenham adotado esse título de cristãos, apesar da possibilidade desse nome ter sido usado para ridicularizar, zombar os seguidores de Cristo, sendo um termo de escárnio para todos aqueles que seguiam os ensinamentos do Senhor Jesus. Na época em que os crentes receberam a denominação de cristãos, era comum os gregos darem apelidos satíricos a determinados grupos. Aqueles que eram leais ao general romano Pompeu foram apelidados de pompeianos. Os seguidores do general Sula foram chamados de sulanos. Aqueles que elogiaram publicamente e entusiasticamente o imperador Nero Augusto receberam o nome de agostinianos, que significa do partido de Augusto. Para os gregos, era um jogo de palavras, e no caso dos cristãos,
também um gesto verbal de desprezo. Então os crentes, que para eles era um novo grupo que surgia na Antioquia, eram caracterizados pelo seu comportamento e falas centradas na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso, passaram a chamar de cristãos, ou seja, os partidos de Cristo. Os judeus incrédulos não se referiam aos crentes como cristãos, mas como aqueles da seita dos nazarenos. Curiosamente, no Novo Testamento, os crentes nunca se referiam a si mesmos como cristãos, e sim como irmãos. Isso está em Atos, capítulo 15, verso 1, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 20. Chamavam-se também de discípulos, nós vemos em Atos, capítulo 11, verso 26, capítulo 14, verso 24, e também de santos, Atos, capítulo 9, verso 13, e 2 Coríntios, capítulo 13. Algumas versões têm no verso 12 e em outras versões no verso 13. Os crentes em Cristo passaram a ser chamados de cristãos durante um período de rápida expansão na igreja. A perseguição forçou muitos crentes a saírem de Jerusalém, fazendo com que os crentes se espalhassem por vários lugares, proclamando o Evangelho. Sobre o termo cristãos, amados, eu gostaria de compartilhar com a igreja, antes de nós adentrarmos aqui no capítulo 11, duas passagens muito interessantes. Primeiro, Paulo, no capítulo 26, também de Atos, verso 28, escreveu assim: Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades ou me convences a mim fazer cristão. Na NTLH, ou seja, a nova tradução na linguagem de hoje, está escrito assim: Você pensa que assim em tão pouco tempo vai me tornar cristão? Quem era Agripa, queridos? Herodes Agripa I foi rei da Judéia de 41 até 44 depois de Cristo. Ou seja, ele reinou apenas durante 3 anos. Era neto de Herodes o Grande e sua mãe se chamava Berenice. Contudo, apesar do rei Agripa ser judeu, sua fala era num tom de ironia. Ele não tinha a menor intenção de se tornar um cristão, porque ele, sendo um rei, se submeteria a ser chamado de cristão. Lembrem que acabei de dizer, o termo era tido como uma zombaria, ou até mesmo ridicularização. Então, queridos, uma segunda passagem que me chamou por demais a atenção, e essa vai tocar no nosso coração, encontra-se em 1 Pedro, capítulo 4, versos 15 e 16, onde Pedro escreveu: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, ou na vida de outros, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se por um lado Agripa achava que seria ruim ser chamado de cristão, Pedro estava dizendo que nós devemos nos alegrar por poder sofrer pelo nome do Senhor. Amados, o que significa ser cristão? Abra sua Bíblia, deixe ela aberta, ainda em Atos, capítulo 11, verso 20, diz assim a palavra do Senhor: E havia entre eles alguns cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Amados,
a perseguição citada no verso 19 por Lucas começou quando o diácono Estevão, homem cheio de fé e de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, foi morto apedrejado. Exatamente, morto apedrejado. Quando alguns homens iníquos mentiram e disseram que ele estava falando contra a lei judaica. Diante do sinédrio, ante o sumo sacerdote, que provavelmente era Caifás, Estevão fez uma exposição tremenda da sua fé, onde ele inicia sua fala desde Abraão, chegando até o justo, o Senhor Jesus. O Senhor Deus, amada igreja do Senhor, preste atenção, frequentemente usa os tempos de dificuldade para realizar a sua vontade. Eu vou repetir. O Senhor Deus frequentemente usa os tempos de dificuldade para realizar a sua vontade. O próprio Senhor Jesus havia dito: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Amados, Deus permitiu a perseguição para despertar os crentes, para espalhar por todos os lugares o testemunho de Cristo. A igreja estava acomodada, a igreja estava achando tudo bom demais, e estava muito centralizado ali, simplesmente em Jerusalém. Então o Senhor permite a morte de Estevão. O Senhor permite que através daquela morte os judeus se espalhassem por vários lugares para estar anunciando a palavra do Senhor. Quando ele diz: recebereis poder do alto, do Espírito Santo, para ser minhas testemunhas, não era simplesmente para que eles ficassem em suas casas, para que eles ficassem indo às sinagogas, ouvindo a palavra. Não! O Senhor estava dando o poder do Espírito Santo sobre os crentes para ser testemunha, para estar falando do Senhor, para que outras pessoas viessem ser salvas. Amados, para muitos, alguns poderiam pensar assim: meu Deus, o Senhor poderia ter evitado a morte daquele grande homem. Meu Deus, o Senhor poderia ter evitado tal perseguição ao teu povo. Mas essa não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que o seu evangelho, que a sua palavra de salvação chegasse até aqueles que ainda não tinham ouvido, até aqueles que ainda não tinham sido salvos. Sabe, amados, naquele momento eram principalmente os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos. Eles estavam deixando as suas cidades, anunciando o evangelho do Senhor Jesus em vários lugares, mas isso somente veio a acontecer devido à perseguição que aconteceu, que se iniciou. Alguns destes pregavam somente aos judeus, porque ainda encontravam sinagogas e lugares seguros para falar sobre Jesus. Eu não sei se vocês observaram o verso 19, que disse assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Era nas sinagogas que os próprios judeus se dirigiam a outros judeus para estar falando acerca do Senhor, para estar anunciando ao Senhor. E quando nós vemos sobre esses 3 lugares, Fenícia, Chipre, Antioquia, fazendo pesquisas, eu encontrei que a Fenícia, sendo uma planície marítima ao norte da Judéia, onde ficavam a cidade de Tiro e Sidom, por ser uma região costeira, incluía os portos também de Tiro e Sidom. Todo lugar onde existem portos, há uma passagem, há um fluxo de pessoas muito grande
E isso era maravilhoso, isso era perfeito para aquelas pessoas que desejavam proclamar a palavra do Senhor. Chipre, a terceira maior ilha do Mediterrâneo, Antioquia, era uma importante metrópole pagã e também terceira maior cidade do Império Romano. Então nada, queridos, nada à toa, até mesmo os 3 lugares que o Senhor direcionou aqueles judeus, aqueles que estavam sendo perseguidos, havia um propósito naquelas localidades. Então o grupo de cristãos judeus se empenhou em anunciar Jesus apenas aos próprios judeus da Fenícia, de Chipre e Antioquia. Em nossos dias, amada igreja do Senhor, não é diferente, não é mesmo? Onde alguns irmãos falam sobre o Senhor Jesus somente para um grupo de pessoas específicas. Sim ou não? Acontece e muito. O que isso nos ensina? Será que como cristãos não sabemos anunciar Cristo a todos? Qual o empecilho que impede ou tem impedido alguns cristãos de romper a fronteira, de ir além de Jerusalém, da Judéia e Samaria? Se é que a amada igreja consegue entender. O que impede, irmãos? O verso 20 me chamou a atenção justamente pelo inverso. Havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Preste atenção. Antioquia ficava a quase 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ou seja, eles andaram bastante. Vou pegar aqui a nossa realidade. Agora na Semana Santa nós fizemos 26, 27 quilômetros saindo de Cachoeira Seca até Nova Jerusalém. 3h30 da manhã, chegamos lá às 9 da manhã, a pé. Imagine 500 quilômetros. Quantos dias esses cristãos perseguidos passaram saindo de Jerusalém até chegar em Antioquia? Se não for por Deus, se não for pelo Senhor, amados. Assim como a nossa sede de pregar o Evangelho para aquelas pessoas naquele dia do espetáculo estava tão grande, eu imagino que a mesma sede de anunciar o Senhor Jesus por aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos também era enorme, também era muito grande. Antioquia tinha cerca de quase 500 mil de habitantes. Tinha um porto muito movimentado e era um centro de luxo e de cultura. Antioquia atraía pessoas de todo tipo. Tinha um grande poder político e comercial. Contudo, era uma cidade perversa, sendo superada apenas por Corinto. Apesar de todas as divindades sírias, gregas e romanas que os cidadãos de Antioquia adoravam, os santuários locais eram consagrados a Dáfne, cuja veneração incluía práticas imorais. Ou seja, mais uma vez eu digo, era o lugar perfeito para anunciar o Senhor Jesus. Amados, muitas vezes eu acredito que esse primeiro grupo de cristãos que anunciavam apenas a um grupo específico, nós vemos isso em nossos dias, às vezes por medo de como abordar um grupo ou determinada pessoa que é completamente diferente de você. Uma pessoa que de repente você não vai saber como falar, como se expressar, de repente você pode ter vergonha de querer falar de Jesus a essa pessoa, ou até mesmo de ser visto
com essa pessoa. Então aqueles judeus falavam anunciando a palavra a ninguém, somente aos judeus, de judeu para judeu. O outro grupo foi falar aos gregos. Quanto aos cristãos perseguidos que chegaram a Antioquia, não se sentiram intimidados porque tinham a palavra de Deus em seus lábios e a mão de Deus era com eles. Como cristãos, mais uma vez volto a falar, sabemos abordar aqueles que não conhecem realmente o Senhor Jesus para testemunhar de Cristo? Ou será que a gente simplesmente vai escolher falar com alguém que já conhece o Senhor? Porque aí de repente é uma conversa sobre uma diferença de pensamentos doutrinários, alguma questão relacionada neste sentido, mas verdadeiramente buscar o perdido, buscar aquele que não conhece absolutamente nada acerca do Senhor Jesus, poucos fazem, ou fazem de uma maneira eficaz. Como cristãos, temos o hábito de selecionar para quem vamos anunciar o Senhor Jesus? Não é assim que deve ser, queridos. Devemos anunciar Jesus a todos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus, em momento nenhum, Ele fez uma barreira, Ele montou uma barreira de para quem nós devemos pregar. E nós já sabemos bem disso, mas infelizmente, muitas vezes nós colocamos essa barreira, essa fronteira. De repente achando que o outro não vai entender, de repente achando que é difícil demais ultrapassar aquela barreira. Às vezes é alguém que é muito rico, às vezes alguém que é pobre demais, que mora num casebrezinho, que mora num barracozinho e você não sabe como chegar, como se aproximar. Às vezes é uma pessoa bêbada, às vezes é uma pessoa com droga, envolvida com drogas, às vezes é uma pessoa que é completamente diferente do seu contexto social. Mas, queridos, a gente não deve colocar essa barreira. A gente deve olhar a todos com um olhar de amor, assim como um dia o Senhor também nos amou e usou alguém para chegar até nós falando do Senhor. O que significa ser cristão? Segundo lugar, ser cristão significa ter a mão de Deus conosco. Verso 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amados, o termo a mão de Deus se refere ao poder de Deus, evidenciado pela conversão de um grande número de pecadores. Significa que Deus estava agindo através dos discípulos. Devemos lembrar que em Atos, capítulo 2, verso 47, a parte B, está escrito assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que eu fiz questão de falar essa passagem de Atos? Porque muitas vezes, por as pessoas acharem que muitas pessoas estão se convertendo, as pessoas pegam para si, usurpam para si um poder que é unicamente de Deus, uma glória unicamente que é do Senhor. A palavra do Senhor diz que acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A mão do Senhor é com o cristão, sim. Para a conversão, sim, mas a glória não é do homem, a glória não é do pregador, a glória não é do missionário, a glória é de Deus. A glória é unicamente do Senhor. Se muitos
pessoas estavam crendo no Senhor, a mão de Deus, ou seja, o poder de Deus, era para que aquelas pessoas verdadeiramente se convertessem da maneira correta, a maneira da qual jamais eles iriam se desviar do caminho do Senhor. Porque muitas vezes, quando é pela ação do homem, a pessoa pode vir a se desviar. Porque não foi um evangelho verdadeiro, foi um evangelho falso. Será que aqueles irmãos de Cirene e de Chipre eram tão habilidosos para que com estratégias humanas pudessem vir a levar a conversão de tantas pessoas? Certamente que não. Não é, amada igreja do Senhor, não é o nosso poder de persuasão que irá fazer com que as pessoas se convertam a Cristo, mas tão somente, volto a dizer, a mão de Deus, o seu poder, através do seu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E poder, citado em Atos, é o dínamos, que significa dinamite. O poder de Deus, que está ligado à salvação de almas. Paulo, em Romanos, capítulo 1, verso 16, escreveu assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque parece que nos nossos dias, muitos de nós parece que tem vergonha de pregar o Evangelho. Por quê? Porque essa verdade está enraizada dentro de nós desde quando nós cremos. Essa verdade de que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, que Ele é aquele que nos leva, nos reconcilia ao Pai. Nós temos isso, nós ouvimos sobre isso dia a dia na casa do Senhor, nos cultos de doutrina, nas pregações ao domingo. Mas então por que, amada igreja do Senhor, parece que os cristãos, ou alguns cristãos de hoje em dia, têm vergonha desse poder de Deus, têm vergonha do Evangelho do Senhor? Ser cristãos, amada igreja, não é simplesmente colocar uma Bíblia embaixo do braço. Ser cristão não é para as mulheres apenas estar com a veste comprida. Ser cristão não é para os homens apenas estar com o terno. Ser cristão vai muito mais além. Ser cristão é saber que o inferno é o local da eternidade de muitos que não irão crer no Senhor Jesus. Você não se preocupa como cristão unicamente com a sua salvação. Você se preocupa com a salvação dos outros também. Porque como cristão, você sabe o que é o inferno. Você sabe tudo que a palavra do Senhor descreve acerca do inferno. E não é possível, não é cabível na mente de qualquer pessoa cristã que ela aceite simplesmente que pode falar para quem não conhece, para que uma pessoa não venha parar em um local tão terrível e permaneça calada. E nós não podemos nos pegar com essa questão de foi da vontade do Senhor, pois sobre nós pesa a obrigação de proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Não fiquemos, amados, com aquela desculpa esfarrapada de que se eu não prego, o outro prega. Deus conta comigo e com você.
Deus conta comigo e com você. E isso é um privilégio. Um privilégio que não deveria ser adiado. Um privilégio do qual nós deveríamos nos alegrar ao ver outra pessoa de repente olhar para você e dizer: minha irmã, meu irmão, eu quero receber esse Jesus Cristo que você está anunciando. Deveria ser um privilégio. Aliás, é um privilégio. Por que, amada igreja do Senhor, tantos cristãos se sentem envergonhados em proclamar o Evangelho do Senhor? A mão de Deus, o poder de Deus, existe na vida do cristão para que possamos pregar o Evangelho e vidas serem salvas da condenação eterna do inferno, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado por isso. Ser cristão não significa tomar para si a glória que pertence ao Senhor, amados. Sabe, eu vejo muitas igrejas aí cheias, superlotadas, e as pessoas que estão à frente puxando para si. Olha, a minha igreja, já começa errado por aí, a minha igreja está cheia por causa das luzes, por causa das fumaças, por causa do teatro, por causa do grande número que nós temos de grupos de louvores, disso, daquilo outro. Tira tudo isso. Tira os jogos de luzes, tira o fundo preto, tira a fumacinha, tira as brincadeiras, tira tudo aquilo que está sendo enxertado e deixa apenas a palavra, louvor e oração. E quantos desta muita igreja, desta igreja muito grande, muito cheia, irão permanecer? A palavra do Senhor, oração ao nosso Deus, louvor ao nosso Deus, será suficiente para essa igreja? Será suficiente para este líder? Ou quando começar a ver as pessoas saindo e as cadeiras sobrando e o número de dízimos e ofertas caindo, essas pessoas, esses líderes estarão procurando estratégias humanas de todo tipo para segurar essas pessoas que na realidade, no fundo, não estão nessas igrejas por causa de Cristo. Porque se estivessem, estariam satisfeitas com a suficiente palavra do Senhor, que é alimento para as nossas almas, para o nosso espírito. Por que tantos líderes colocam tantos atrativos? Porque sabem que não seguram. Quantos jovens permanecem nessas igrejas por causa disto, daquilo ou daquilo outro, e quando chega o momento da palavra, dá uma coceira nos ouvidos, vão para fora, junta um grupinho, vai conversar, faz isso, faz aquilo e aquilo outro. E onde está o desejo, a sede pelo conhecimento da palavra do Senhor? Porque muitas vezes esses mesmos jovens não estão no culto de doutrina, não estão em um culto de oração, e olhe se estão no domingo pela manhã na escola bíblica dominical. Então, em que momento este jovem está se enchendo do conhecimento da palavra de Deus? As crianças, por que as nossas crianças não estão ficando mais dentro dos templos? Por que tantas salinhas para as crianças? Se até algum tempo atrás nossas crianças ficavam nos colos dos pais, nos colos das mães, se revezando, um pegava, outro pegava, mas permaneciam no templo, respeitando, sobretudo, todos os momentos, quer seja de louvores, quer seja da palavra do Senhor. Mas de uns tempos para cá, não ficam inquietos. Vamos buscar uma forma atrativa
Sabe, amados, há uma necessidade muito grande de se reavaliar o que verdadeiramente tem sido ou sido chamado de cristãos nos nossos dias. Eu fico imaginando, lá em Jerusalém, os templos ou as sinagogas judaicas com fundos pretos, com fumacinhas, com coloridos, com atrativos e tantas coisas mais. Amados, as crianças, jovens, se contentavam, se alegravam de estar ouvindo aquilo que se era dito. Havia respeito, havia reverência. Não havia essa agonia, essa coceira de sair justamente na hora da palavra. Poder. Como é que muitas vezes as pessoas querem um avivamento, querem poder para colocar a mão sobre o endemoniado e ser expulso em nome de Jesus? Como é que essas pessoas querem ter esse poder se não tem a vontade, o desejo, o amor de estar sentado, ouvindo a santa e bendita palavra do Senhor? E quando muitas vezes isso acontece, já tem vindo tantos louvores, já tem vindo tantas coisas na liturgia de todo culto que fica 15, 20 minutos para a palavra de Deus. Onde 15, 20 minutos ainda tem que ser dividido na leitura da palavra, na oração e na explanação. Em que lugar está a palavra de Deus na tua igreja? Em que lugar está a palavra do Senhor nos nossos corações, nas nossas vidas como cristão? Que tipo de cristão nós estamos sendo? Por isso eu achei tão interessante. O primeiro grupo só falava de judeu para judeu. O segundo grupo teve coragem de ir além, de falar aos gregos. E eu também gostaria de dizer que é importante falar que não significa que porque as pessoas não creem que a mão de Deus ou o poder de Deus não esteja em quem prega, porque muitas pessoas pensam assim, ou podem pensar assim: se determinado local não tem conversão, é porque a mão de Deus ou o poder de Deus não está sobre a liderança, não está sobre os irmãos, não está sobre o pastor. João capítulo 12, versos 36 e 37, o próprio Senhor Jesus falou: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então, irmãos, será que o próprio Senhor Jesus, que é Deus, não teria poder para fazer com que aqueles judeus incrédulos viessem a crer nele? Claro que sim. Mas a palavra do Senhor é perfeita e não deixa nada incompleto. A palavra do Senhor continua dizendo: não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías 53, verso 1. Irmãos, apesar de todas as evidências claras que foram apresentadas aos judeus, muitos não creram, ouviram a mensagem, viram os milagres
e ainda assim não creram. João, capítulo 3, verso 19, está escrito: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, irmãos, não é tão simples você dizer: determinado lugar está crescendo porque tem a mão do Senhor ali, tem o poder de Deus ali, e determinado lugar não está crescendo porque não tem a mão do Senhor, não tem o poder de Deus sobre aquela igreja. Não é bem assim. A mensagem tem sido pregada com fidelidade, tem sido ensinada com fidelidade, para a honra e glória do nosso Deus. Quantas e quantas vezes orações são feitas, curas acontecem para a glória do Senhor, porque o Senhor assim o fez. Mas mesmo as pessoas incrédulas vendo, ainda assim não creem. Em último lugar, ser cristão significa incentivar, estimular, encorajar novos convertidos a permanecer firmes no Senhor. Olhe para a sua Bíblia, verso 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito no coração, de coração. Quando chegam ao conhecimento dos líderes da igreja em Jerusalém, que estava havendo muitas conversões em Antioquia, os presbíteros de Jerusalém enviaram a Barnabé para Antioquia, que ao ver o grande número de pessoas que creram, muito se alegrou. Barnabé, queridos, era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, portanto alguém que era apto para estar ao lado daqueles novos irmãos no início daquela igreja. Sabemos que todo início de fé, de conversão, é muito delicado, é muito difícil, mas totalmente, completamente importante para cada um de nós e para qualquer outro aí de fora, pois como crianças espirituais estão abertas a receberem todo tipo de ensino, seja fiel às Escrituras ou não. Por isso, cabe à liderança enviar homens de Deus para ensinar estes novos convertidos a palavra de Deus, incentivar quando houver um momento de desânimo, de angústia, estimular a permanecer firmes no Senhor, independente das circunstâncias, já que na época havia muita perseguição aos cristãos, e isso produziu grandes resultados, porque no verso final do 24 nós lemos que muita gente se uniu ao Senhor. Sabe, irmãos, não era simplesmente um grupo que havia chegado em Antioquia, pregado a palavra do Senhor, e ali iriam sair dali e abandonar aqueles que vieram a crer, aqueles que vieram a receber o Senhor. Não. Os líderes da igreja de Jerusalém mandou Barnabé para que pudesse ir lá. Está incentivando. Exortar é estar incentivando, é estar animando aqueles novos cristãos. Barnabé, por sua vez, vai até Tarso para buscar a Paulo, que ainda era chamado de Saulo, porque Barnabé sabia que Deus havia chamado Saulo como um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor Jesus aos gentios, ou seja, aos que não eram judeus. Era Paulo, aquela missão era de Paulo. Hoje
hoje a missão é para mim e você. Instrumento escolhido por Deus para levar a palavra aos gentios. Eu não conheço nenhum judeu pessoalmente. Eu acredito que a amada igreja também não. Então nós temos um campo muito grande de não judeus que o Senhor conta comigo e com você para estar levando a palavra do Senhor. E nós somos um instrumento escolhido por Deus. Glorifique ao Senhor, amada igreja do Senhor. Não é um fardo, é uma bênção, é um privilégio, é uma honra. É uma honra. E quer ver mais maravilhoso ainda quando você se depara com uma pessoa que tem sede de conhecer o Senhor Jesus. Irmã, eu só conheço aquele Jesus que eu vejo pregado numa cruz. O Senhor Jesus é muito maior do que aquilo, porque o nosso Senhor Jesus está vivo e vive eternamente e tem vida e vida eterna para te dar. Todos nós sabemos falar isso. Todos nós sabemos falar que nenhuma pessoa pode salvar a si mesma. Nada do que essa pessoa venha praticar de boas obras irá poder fazer com que ela venha comprar 1 centímetro que seja de pedacinho lá no céu. Porque a salvação não se compra. A salvação é pela graça, por meio da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que o homem não se glorie. Porque se fosse por obras, o homem chegava diante do Senhor lá no céu. Eu estou aqui, não porque o Senhor morreu naquela cruz, mas porque eu decidi crer. Amados, o arrependimento e a fé provém do nosso Deus. Senão nós não nos arrependeríamos. Senão nós não teríamos fé salvífica. Seria uma fé inconstante. Aquela fé que hoje tem, amanhã não tem mais. Aquela fé que talvez eu e você conheça muito bem, de nossos amados amigos, irmãos, parentes, que creem tudo e em todos ao mesmo tempo. Crê em Maria, crê em José, crê em Kardec, crê em Buda, crê em Alá, crê em signo, crê em horóscopo, crê em tudo, mas não sabe crer verdadeiramente, unicamente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre o Deus e os homens. Como cristãos, temos incentivado outros irmãos. Como cristãos, amada igreja do Senhor, temos encorajado outros irmãos a permanecer firmes no Senhor. Eu sei, irmãos, eu sei muito bem que na vida, na nossa caminhada cristã, muitas vezes acontece conosco mesmo, de hora estarmos muito firmes e hora não estarmos unicamente pela graça que Ele sabe, só o Senhor Jesus mesmo. Mas quando nós estamos de acordo com a vontade do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor, transbordando da presença do Senhor através do seu Santo Espírito, é como a palavra do Senhor, quando Ele disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça. Que o Senhor tem essa sede, tem essa água que pode saciar a nossa sede. Será que nós temos encorajado outros irmãos a permanecerem firmes no Senhor? Como cristãos, temos ensinado a palavra de Deus a quem precisa ouvir. Sabe? Às vezes é um parente nosso, às vezes pode ser um vizinho, às vezes alguém que chega com alguma dúvida. E nada acontece à toa. Ninguém chega até nós para falar de Jesus, ou sobre Jesus, ou querer aprender sobre o Senhor Jesus à toa, por nada. Mas é porque o Senhor deseja te usar. É porque o Senhor deseja me usar para a glória dele.
Então, para concluir, ser cristão não significa apenas carregar o nome de cristão. Ser cristão não é ser somente irmãos de boca, ou quando você faz parte da mesma igreja. Sabe, isso é muito triste. Você faz parte de uma igreja, você recebe um abraço, recebe uma acolhida, recebe um sorriso, recebe ajuda, mas se você sai dessa igreja, é como se você deixasse de ser irmão. Isso é triste. Isso é até mesmo imaturo. Lembrando, amados, que haverá salvos de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9, a parte B. Então não pense que somos todos iguais, nos vestimos iguais, adoramos a Deus igual, mas somos filhos de Deus, salvos pela graça e misericórdia do Senhor. Por que eu quis dizer isso? Porque, amados, se há, e eu sei que haverá, salvos de toda tribo, língua, povo e nação, cada um desses irmãos, nossos irmãos sim, em Cristo Jesus, se veste de uma forma, fala de uma forma, louva a Deus de uma forma, adora ao Senhor de uma forma, e o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Então, ser cristão significa anunciar o Senhor Jesus aos perdidos. Ser cristão significa ter a mão de Deus, o poder de Deus conosco. Ser cristão significa incentivar novos convertidos ou quaisquer irmãos a permanecer firmes no Senhor. Que nós possamos, pela misericórdia do Senhor, estar dando evidências de sermos verdadeiros cristãos. Senhor Deus, Pai querido e amado, Todo-Poderoso, ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como os cristãos da igreja primitiva. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos que pensam, que querem unicamente fazer a Tua vontade, ó Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores. Ó Pai, naquela igreja as pessoas viam como era aqueles irmãos e estavam indo à Tua casa, Pai. Eles queriam fazer parte, eles também queriam Te seguir. Ó Deus, faz com que nesta geração, nós cristãos, possamos ser grandemente instrumentos Teus para estar levando a Tua palavra de salvação aos que ainda estão perdidos. Que nós possamos ter o Teu poder, o Teu dínamos, Senhor, sobre as nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas através do poder do Teu Evangelho, e que a gente não venha a se envergonhar de proclamar o Teu Evangelho. Faz, ó Deus, que nós como cristãos possamos estar sendo usados por Ti, para estar incentivando, encorajando cada dia mais novos convertidos e quaisquer outros irmãos em Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Deus, porque nós somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes de Ti, dia a dia, Pai. A Ti, unicamente a Ti, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Deus, que quando este lugar, Cachoeira Seca, estiver completamente inundada pelo Teu Evangelho, ó Senhor, que Tu possas estar fazendo maravilhas, convertendo os corações daqueles que estarão crendo em Ti. Mas eu Te peço, Pai, nos usa, ó Deus, como instrumentos em Tuas mãos.
te oramos e te agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.